Shalom, abraço do Eterno, fico com todos os nomes de Yahushua. Como é que vão aí esse ano novo, 2022? Para aqueles que servem Yahushua, vai ser um ano como qualquer outro. Vitória, bênção, prosperidade, luta, guerra, oração, choro. Vai ser tudo. No fim, a vitória. E aí, eu quero compartilhar com vocês aqui a respeito do Uresh, que no outro vídeo eu fiz a pergunta o que seria o Uresh. Essa mensagem sobre esse Uresh é por causa de um colega que estava comentando comigo no WhatsApp, um colega que eu não via há muito tempo. E aí ele conseguiu entrar no WhatsApp aí, ligou para mim e a gente ficou conversando sobre essa Uresh, que significa. Só que eu não conheço muito sobre ela. Eu sei que ela parte de um rabino francês que nasceu em Troyes, na França, chamado Sholomon Isaac. Esse cara ele nasceu em 1040, tem muitos anos. E aí foi chamado de Resh. Ele foi um dos primeiros a fazer compreensões no Talmud, fazer comentários, começar a colocar novidades no Talmud, na Torá, na Tanakh, nessas Bíblias hebraicas. E aí, no fim, ele criou, como o Talmud, que é um livro cheio de volume, assim também o Uresh é um livro cheio de volume. Só que, na compreensão do Uresh, esse livro, ele trabalha mais com a HaTorá Tanakh, que são os primeiros 5 livros segundo os judeus, que é chamado pela história de Pentateuco, que é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, que é conhecido como Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio e Levítico. Então o que ocorre? Esse Resh é nada mais um livro que acrescenta comparações e faz comentários acrescentados no livro Bíblia, só isso. Ou seja, no Uresh ele tem partes da Bíblia, vem como a criação ali, no princípio criou Deus os céus e a terra e tal e tal e tal. Porém, tem outras coisas que não tem na Bíblia. Tem versículos, principalmente versículos. Por exemplo, tem uma passagem na Bíblia que diz que na Bíblia, né? Que Deus ele criou o céu, a terra, aí começou a criar os animais, começou a criar o luminar maior. E aí esse Rabi, Sholomon Isaac, esse Uresh, colocou no seu livro que antes de Deus criar os anjos, primeiro ele criou o homem. Ou seja, não havia nenhuma forma de vida a não ser os animais. E aí primeiro ele criou o homem. E aí, por causa do homem, ele criou os anjos. Então, o homem é uma criação antes dos anjos. Entendeu? É a compreensão do livro Bíblia através do Uresh. No Uresh também traz mensagens do tipo que a terra, por causa de Adão, ela foi amaldiçoada. Só produzia espinhos e abrolhos. Aí, por causa de Noé, Deus abençoou a terra e começou a produzir frutos por causa de Noé. Tem uma mensagem também no Uresh que diz que a terra começou a crescer, o povo começou a crescer, e até a chegada de Noé, as pessoas tinham uma forma complicada de viver, porque para se construir casas e trabalhos, eles não tinham muitos recursos. E aí, quando Noé nasceu também os instrumentos. Aí começou a se fazer instrumentos para trabalho, instrumentos para construção, instrumentos para manufatura, entre as ferramentas de trabalho. Ou seja, antes de Noé, que é Noé, não havia instrumento de trabalho nem ferramenta de trabalho. E aí foi que veio essas ferramentas. Também diz que no resto também tem aquela passagem na Bíblia que diz que o dilúvio, né, veio à terra quando Noé começou a construir a arca. No Uresh, segundo esse livro Uresh, tem uma passagem, tem um versículo que diz que quando Deus enviou o dilúvio,
Primeiro ele mandou uma chuva branda para a galera se arrepender. Ele não mandou logo a chuvarada destrutiva, destruidora, melhor dizendo. Ele mandou primeiro aquela garoa, aquela chuva leve, aquela chuva branda, para ver se a galera se arrependia. Só que a galera continuou na prática do pecado, na prática da idolatria, na prática da prostituição. E aí Deus aí disse, já que eles não querem se arrepender, agora eu vou mandar o chuvão com vontade. Aí mandou o temporal que matou as pessoas. Também diz, a Bíblia diz que a terra estava corrompida, né? E segundo Uresh, ele botou alguns versículos dizendo que o que irritava a Deus ali na época de Noé era a idolatria, o roubo. Era a idolatria, o roubo e o assassinato. Entendendo? Era a idolatria, o assassinato e o roubo. Era isso aí. A idolatria, assassinato e o roubo. Era as três coisas que estavam deixando Deus sobremaneira invocado. Ou seja, adultério, prostituição, tá entendendo? Falsidade ideológica, homossexualismo, lesbianismo. Isso aí para Deus não tinha muito... Entendeu? Não tinha muita importância, não. A galera podia fazer, mas o que deixou Deus irritado a ponto de mandar Moisés construir uma arca dizendo que a terra estava em pecado foi o roubo, o assassinato e a idolatria. E aí, vamos lá. Então, o que é que ocorre? A Bíblia diz que a chuva levou 40 dias e 40 noites. É isso? E aí foi descendo, depois passou a chuva. A água foi baixando a ponto de Moisés soltar corvo, pombos, para ver se a terra tinha baixado. Segundo Urash, o dilúvio levou 1 ano. As pessoas levaram 1 ano para se afogar no dilúvio. Tá entendendo? As águas foram atingindo a terra e levou 1 ano para poder destruir a terra. E tem a parte de Noé também, que Noé sai da arca. Aí a Bíblia diz que ele plantou a vinha e bebe daquela vinha e se embriaga e cai nu. Aí Cã vê a nudez do seu pai, chama os seus irmãos, conta a situação, e os seus pais e seus irmãos vêm de costa com um lençol e cobre. Aí o Resh, que é envolvido com o Talmud, que o Talmud diz que Yeshua se masturbava na escola, pegava nos peitos das meninas, coisas parecidas. Aí já tem uma parte também que está jogada no Talmud, dizendo que Cã, quando ele chegou, que viu Noé nu, ele fez assim, Adão, quando teve os 2 filhos, Caim matou Abel, porque Caim achou que se dividisse a terra com Abel ia ficar muito pequena. Então ele matou Abel para poder ficar com a terra toda grande. Eu já tenho 2 irmãos, que é Sem e Jafé. E Noé, meu pai, está querendo ter outro filho. Nós 3 para dividir a terra já vai ser complicado. Imagina se ele tiver outro filho. Aí diz Uresh que Cã foi lá e castrou Noé para que Noé não tivesse outro filho. E uma parte do Talmud, mal comunada com Uresh, diz que Cã aproveitou a embriaguez do pai e estrupou o pai, sodomizou o pai. Ou seja, ele viu o pai lá com as nádegas lá para cima, entendendo? E aí caiu para dentro do pai e furunfou o pai. E aí foi isso que fez com que o pai amaldiçoasse ele e o seu neto. Como também eles dizem que por causa da castração cometida por Cã ao seu pai foi que ele amaldiçoou. Então, Uresh é um livro que ele acrescenta coisas na Bíblia que a Bíblia não tem. São pensamentos desses rabinos, pensamentos desses carinhas aí, desses chefes aí, desses judaizados aí, que eles acham que a Bíblia não está completa, então cria esses livros para ter uma base e tentar explicar o que a Bíblia não explica. Então, aí vem a pergunta, você acredita no Uresh? Se você acredita nele, acha que ele é um complemento para a Bíblia, ou ele esclarece o que a Bíblia não esclarece, deixe nos seus comentários, aproveite, se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe, porque esse ano 2022 vai ter muita novidade nesse canal, caso seja.
Abraço do Eterno. Fique com todos.